Boa noite, internautas da TV 247. Estamos aqui no ar em mais um Boa Noite 247 com Paulo Moreira Leite, Alex Ronick. Eu, por enquanto, ainda estou por aqui. Gisele chegou no Brasil hoje, deve estar de volta aí amanhã para fazer aqui, voltar ao comando das atividades do programa e das atividades gerais aqui do 247. Bem-vindo a todos. Hoje um dia de muitas mobilizações no país inteiro, desde as primeiras horas da manhã. A gente vai tratar um pouco sobre isso também. Mas nosso tema aqui de abertura é o encaminhamento feito pela defesa do ex-presidente Lula ao STF, um pedido de habeas corpus, que trata sobre a anulação das condenações contra o ex-presidente e traz à mesa dos ministros do Supremo Tribunal Federal os conteúdos, as mensagens aí reveladas pelo The Intercept na Vaza Jato. Essa será, de fato, uma iniciativa que vai colocar o STF na pauta, não só para falar politicamente, mas agora, efetivamente, falar juridicamente sobre esse fato. É um passo importante. Vamos ver como é que esses ministros se tratam aí sobre essa questão, né, Alex e Paulo? Pois é, quer dizer, tem muitas situações aí, muitos sinais de que Lula está próximo de sair da prisão. Já não era sem tempo, nenhum ex-presidente ficou preso tanto tempo. Esse reconhecimento do Lula ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que paralisou a votação da Previdência e se colocou à disposição do PT para conversou com Dias Toffoli, etc., fez aquilo tudo, e além disso, na entrevista ontem ao Roda Viva, Rodrigo Maia voltou a dizer, o Lula está preso há muito tempo, está há mais de um ano preso, você tem que respeitar, ele foi presidente da República, temos que respeitar o presidente da República, não há motivo para ele continuar preso, já não havia nem motivo para sequer entrar na cadeia, quanto mais ficar tanto tempo. Também começou a circular, não sei de onde, a notícia de que no dia 27 de agosto será o dia em que vai continuar aquele julgamento da suspensão do Moro, que foi paralisado. E que também há previsões de que o resultado, que o Celso de Mello, também não sei de onde, mas está circulando essa versão de que o Celso de Mello já teria deliberado, já teria decidido seu voto. Enfim, há um clima de que não há mais como manter o Lula preso. E aí daí acumulam-se, então, essas mensagens da Lava Jato que mostram como o Moro foi parcial o tempo todo, como essa prisão foi tramada entre Moro e Dallagnol, quer dizer, tem todos os motivos para Lula ir para casa. Tem esse julgamento no dia 27, a progressão, tem várias formas, várias saídas para que termine de vez essa história de Lula na cadeia. Não dá mais. O presidente da República tem que ir para casa. É o único lugar seguro. O Estado é responsável pela vida de todos os brasileiros, e principalmente dos presidentes da República. E o único lugar em que o ex-presidente da República está seguro é na sua casa. Correto. Os advogados também pediram aí que os procuradores e membros da Força-Tarefa lá da Lava Jato também sejam declarados todos suspeitos com base aí nos diálogos. É uma discussão que vai permitir que o Supremo novamente decida sobre uma questão que vai definir os rumos também de muita coisa, né, Paulo? Olha, a inocência do Lula, ou a falta de provas contra o Lula, eu acho que é um fato estabelecido há muito tempo. A questão é que as revelações da Vaza Jato permitiram que surgissem provas muito claras de que houve uma articulação entre o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol para perseguir o Lula e para prendê-lo de qualquer maneira,
numa articulação que é motivada politicamente, onde as questões assim, jurídicas ocupam um lugar, muitas vezes, secundário, e têm importância quando servem ao interesse político de perseguir o Lula. Esses aí são fatos que estão aí, são inquestionáveis. Basta assim, uma pessoa assim, com um mínimo de isenção, um mínimo de disposição de encarar os fatos, ela vai ver que isso aí está colocado. O Supremo veio fugindo dessa questão durante muito tempo, e era possível fugir porque não havia um elemento tão eloquente quanto as conversas capturadas pela Vaza Jato, e que estão assim, e que diariamente confirmam isso. As revelações são cada vez mais eloquentes para demonstrar esse caráter persecutório do julgamento de Lula, do inquérito contra o Lula, das investigações contra o Lula. Então, isso coloca, sim, quando a defesa de Lula entra no Supremo pedindo anulação de todas as investigações contra o Lula, ela está certíssima. Ela atende a uma necessidade política inegável, jurídica mais ainda, para que o caso do Lula seja encerrado com a anulação das provas. Pura e simplesmente, porque as provas são provas que nasceram de uma motivação política. E, da mesma forma que no primeiro caso, Lula foi condenado por ato de ofício indeterminado, o que já é uma maravilhosa invenção de direito, né? Uma invenção sob medida para não ser contestada, indeterminado, portanto, você não pode nem negar que aquilo fosse prova, os outros episódios se avolumam. Então, agora, cabe ao Supremo, que está enfrentando com altos e baixos, com atitudes corajosas e amedrontadas, uma conjuntura difícil, uma conjuntura complicada, na qual as instituições têm que saber o seu lugar. O Supremo, mais do que nunca, ele tem essa obrigação de reconhecer que o Lula está sendo preso por razões políticas e por um motivo que é realmente inconfessável. Não interessa nem a Lava Jato, nem ao Jair Bolsonaro, que cooptou o inventor da Lava Jato, né, e o transformou em seu ministro da Justiça, né, uma coisa absurda, uma coisa assim, inacreditável em qualquer país do mundo, né, onde a separação dos poderes é uma regra de ouro da democracia. Né? Quer dizer, com tudo isso, é um motivo inconfessável, é que a liberdade do Lula representará uma mudança no sentido da democracia, do respeito à liberdade, do respeito ao Estado democrático de direito. É urgente, tem que ser feito, e cabe ao Supremo, e cabe a cada um dos juízes que se candidataram ao Supremo, portanto, se candidataram a assumir essa responsabilidade, assumir a responsabilidade e dar a Lula aquilo que lhe é de direito. Correto. Vou ler aqui alguns comentários já dos nossos internautas que já estão acompanhando a gente aqui. Obrigada pela audiência. A Fábia Paz: eu não acredito mais na justiça do Brasil, infelizmente. Fernando Nascimento: Paulo, você acredita que o Deltan e o Moro podem pegar um belo de um xadrez? Pergunta aqui o Fernando Nascimento. A Zélia Canivesi, acho que é isso. Estou achando que está muito perto da liberdade de Lula, não estão aguentando a pressão. O Demócrito Sofo diz: STF vai inocentar Lula? Pergunta, né? Será? Mesmo com a perseguição, isso implicaria na anulação das eleições. Duvido que o STF fará isso. Vão armar outra maracutaia, acredita aqui o Demócrito. Tem muita coisa, como eu tentei mostrar aqui, que tem uma diferença de opinião entre os nossos internautas mesmo. Um dos argumentos que podem vir também é a questão das provas, né? As provas em relação ao que foi supostamente pego ali com os hackers já está com o Supremo. Então, a análise dessa questão do Lula também vai ser feita querendo juntar o que se pegou ali pela Polícia Federal, com a operação que prendeu 4 hackers lá e o Delgatti, né, que seria o principal dessas investigações feitas. Diga, Alex. O que será julgado, supostamente, nesse dia 27 desse mês, é a anulação do julgamento por suspeição de Moro, de ter sido um juiz parcial. É isso que tá em questão nesse julgamento. Ou seja, dia 27, se for confirmada essa data, seja
na data em que for, mas é um julgamento que foi iniciado que é diferente e que do será que tá... concluído. Não é isso que está em questão, a suspensão do Moro, no caso do triplex, e, portanto, anulado o julgamento, Lula vai para a cadeia. Então, não é que o STF vai libertar, o STF vai seguir ali o que está escrito na lei e anular o julgamento que teve o juiz parcial. Não importa a quem beneficie, é aquela coisa, né? Você não pode julgar pelo nome que está na pasta, mas sim pelos fatos. Né? Se o julgamento foi parcial, o que diz a lei? Se o juiz colaborou com uma das partes, tem que anular. Então, nem seja Lula, seja Zé, Mané, qualquer um, né? Dentro dessa questão que o Alex falou, dia 27 já estava na pauta do Supremo, que é a questão da suspensão. Aliás, estava na pauta desde antes, né? Estava desde o recesso. Estava sem data. Estava sem data. Segundo semestre. Exato. Tinha até uma questão agora para o dia 14, depois empurraram aí para o dia 27. Agora, o que entrou hoje... O pedido... Posso responder uma pessoa que fez pergunta aí, por favor? Pode, peraí, só uma coisa. O que entrou hoje, o pedido da defesa feito hoje, foi um habeas corpus impetrado hoje, pedindo anulação com base na Vaza Jato. Ou seja, o pedido de suspensão entrou partes do que tinha sobre a Vaza Jato e hoje foi o compilado, o conjunto que entrou no processo de habeas corpus. Qual foi o nome da pessoa que fez a pergunta? Ah, meu Deus. Vamos ver aqui. Vamos achar aí. Vamos ver. Foi o Fernando Nascimento. Paulo, você acredita que o Deltan e Moro podem pegar um belo de um xadrez? Não, eu não acredito. Eu acredito que eles podem ser afastados, podem ser suspensos, mas eu não acredito que eles venham a ser presos. Não acredito. Eu acredito que os atos deles podem ser anulados. É nisso que eu acredito, assim. É isso que eu acho que é a forma mais... É o mínimo que pode ser feito e eu não acredito em muito mais que o mínimo aconteça. Não acredito. Você anula os atos, eles podem depois sofrer alguma coisa, tal, mas isso aí, eu não acredito que eles vão ser presos. Não, mesmo porque as acusações que pesam contra eles não prevêem penas de prisão. Não é? São acusações de outro tipo. São muito graves, são gravíssimas. Evidentemente que são gravíssimas, mas nem tudo que é grave tem pena de prisão. Nesse momento não é nem acusação. Nesse momento não é nem acusação. Você tem ali os papéis... Não, isso é parcial. Quando o juiz... pode um dia virar uma acusação. Sim, então... Mas que não é até agora. O que eu digo é o seguinte, quando um juiz é acusado de parcial, não tem pena de prisão para esse juiz. A pena é a anulação do julgamento, é a execração pública, é a desmoralização do juiz, mas não há uma pena de prisão prevista. Correto. Queria saudar aqui um novo membro, deixa eu pegar aqui o nome dele, o Francisco Alencar, que se tornou membro do canal. Obrigada, seja bem-vindo, faça como ele, integre aqui o conjunto de membros do canal, receba aí as informações antes dos demais internautas que acompanham a gente por aqui. A Tereza Cristina diz, boa noite, trio Parada Dura, essa é nova. Maria de Lourdes dos Santos mandou um superchat aqui pra gente. Agradeço os elogios e perguntando aqui sobre a Gisele também. Gisele, como eu disse, vai estar de volta amanhã. Obrigada aí pelo apoio e tem muita gente também que está falando sobre isso aqui, então eu agradeço aí o carinho de todos vocês. PSL Itaipu Gate investiga já, diz aqui o Jonas Júnior. Essa questão de Itaipu está na ordem também, muitas perguntas hoje sobre isso, né? E a gente vai falar aqui um pouco sobre as manifestações que aconteceram hoje em todo o Brasil. As manifestações, como eu disse, começaram pela manhã. Basicamente, uns atos foram convocados pelos estudantes. Segundo informações aqui do site da CUT, foram às ruas hoje pessoas em mais de 200 cidades, 26 capitais, se eu não estou enganada. As mobilizações tiveram características diferentes, né, de momentos anteriores. Acho que demonstrou ali que a movimentação por parte do movimento social continua forte. A semana é muito intensa de mobilizações, não é só hoje, né, Paulo? Ela tem Marcha das Margaridas, que também deu início lá, uma série de mobilizações. Então, a semana começa esquentando, né? Exatamente. Ela vai... movimento social, ele é um processo gradativo, né? Você vai acumulando forças e isso é que vai fazendo com que a coisa esquente. Nós viemos de uma sequência aí de 2 atos, pelo menos por parte dos estudantes, dos movimentos ligados aos trabalhadores da educação, e eles têm demonstrado que a rua é um espaço que eles vão ocupar durante um bom tempo, né, Paulo e Alex? Olha, amanhã
que é o dia 14, é o dia da a Marcha das Margaridas. Né? Que é uma das mobilizações mais importantes do movimento social brasileiro. É uma manifestação das mulheres ligadas ao movimento pela reforma agrária, que homenageia uma lutadora especial, que é a Margarida, e eles marcham, vão a Brasília, e realmente foi uma mobilização de caráter nacional e que tem uma importância histórica e que certamente vai ser mais um elemento desta retomada das mobilizações que nós estamos assistindo hoje no país. Hoje, ocorreram lutas, eu estive numa concentração na Avenida Paulista, foi uma concentração que estava lá, com um espírito combativo, veio a garoa, não ajudou muito, mas assim, é uma retomada, estamos assistindo uma retomada numa outra situação, em outras circunstâncias, estão os dois lados medindo o terreno. É muito engraçado que estavam lá os estudantes, estava lá a juventude, tinha também alguns adultos de cabelo branco, eu inclusive, e tinha também a polícia, que também ficou ali, numa postura que já não é a mesma postura do primeiro semestre. Tropa de choque, seja, né? Estamos, é tropa de choque, antes não era, ou seja, estamos assim, tateando um terreno novo aí, que vai ser o terreno que vão ter as lutas do segundo semestre, que apenas começaram. Alex, quer comentar? Bom, eu acho o seguinte, eu acho que foi uma mobilização importante, expressiva, aconteceu, claro que aconteceu, claro que marcou. Agora, eu acho que merece, talvez, um pouco de reflexão dos movimentos estudantis, dos trabalhadores, de tudo, a respeito de algumas questões. Uma delas, eu acho que, se o movimento estudantil queria adesão para a causa, para ir às ruas, não é o melhor horário terça-feira à tarde, né? Um dia de trabalho. Talvez um domingo, não sei. Eu acho que, como ficou marcado que no domingo são os bolsonaristas, parece que os outros não querem usar o domingo. Mas o domingo é o dia que as pessoas estão mais disponíveis para irem para as ruas, né? Não adianta o estudante ir para a rua hoje e pedir adesão. Os trabalhadores estão indo para casa no ônibus, outros, sabe? É uma coisa... Então, eu dou todo o meu apoio aos movimentos de protesto. Eu acho que tem que protestar mesmo, não pode deixar barato eles sapatearem em cima da gente, acabarem com a educação, tem que protestar mesmo. Agora, eu acho que talvez possa haver um debate, assim, quem sabe, uma outra data, um domingo, enfim, esse tipo de coisa, assim, mas, claro, eu acho que quanto mais são atacadas as liberdades democráticas, os direitos, quanto mais ataca a educação, maior vai ser a reação, e os estudantes são aqueles que vão para a rua mesmo, né? Eu só sugiro que eles debatam essa questão, se é mais apropriado um outro dia, para eles terem adesão mesmo, para que todos possam ir, né? E não esses horários. E a outra coisa que eu sempre penso assim é o seguinte, eu estava até discutindo com uma pessoa a respeito de marcou a manifestação no fim da tarde, tem o trânsito e tal. Daí a pessoa disse, não, mas... E eu disse, não, o trânsito incomoda as pessoas. Aí esse meu amigo disse, não, mas tem que incomodar mesmo. Sim, tem que incomodar mesmo, mas tem que incomodar em Brasília, tem que incomodar o ministro da Educação, tem que incomodar o Bolsonaro. Então, a outra coisa que eu acho que poderia ser pensada, embora seja muito difícil encher Brasília de gente, aquela esplanada imensa, mas se faz uma manifestação, uma só, mas em Brasília, sabe, todos vão para Brasília, talvez, né, tenha uma foto assim, de uma multidão, e incomodar quem deve ser incomodado, que é o ministro da Educação, que é o presidente, né, tem que incomodar ali, né, mas são duas sugestões, mas todo o apoio às manifestações, evidentemente. Eu vou falar um pouquinho aqui por experiência de movimento estudantil, que eu fiz bastante tempo, e mobilizar não é uma coisa fácil, levar para a rua não é uma coisa fácil, ainda mais nessas situações que a gente tem hoje, né, de um estrangulamento das entidades e tal. Acho que o Alex tem razão, a gente precisa ajustar os dias para encontrar um caminho para que as mobilizações sejam maiores. Por isso é importante também a gente entender como é que faz mobilização, né? Fazer mobilização, acho que nesse horário, eu acho que foi justamente porque ela se tratava de estudantes, né?
secundaristas, universitários. Se forem secundaristas, tem um horário por causa dos pais, né? O menor não pode estar na rua em determinados horários. Você tem que fazer uma logística para levar de volta para o bairro. Geralmente, eu, por exemplo, moro na Zona Leste, todo mundo sabe. Então, levar, deslocar para lá. Tem toda uma organização que tem que ser feita. Acho que o Alex faz a ponderação importante. É preciso se organizar, pensar mais para que a gente possa manter e trazer mais gente, atrair mais gente, né? Tem muitos comentários aqui nessa direção falando sobre a questão das manifestações e eu vou ler aqui, por exemplo, a Selma Seródio. Alex, tem razão, o domingo não é exclusividade dos fascistas, aponta aqui a Selma. O Jonas Júnior, PSL e Itauipuguete, que eu falei aqui, né? A Virgínia, ela diz assim, boa noite, queridos, desse 247. Gente, ferveu o Lula livre aqui hoje em Floripa, muito fora Bolsonaro, muito feliz de ver isso aqui na minha cidade. Então, teve muitas manifestações, acho que foi um passo importante e muita coisa deve vir por aí, né? Diga, Paulo. Só o seguinte, olha, eu acho que tem que discutir sempre, tem que ver o melhor dia, melhor horário, mas vamos falar a verdade. Nenhuma manifestação de domingo foi tão grande no primeiro semestre do que as manifestações gigantescas que nós tivemos no dia 15 e no dia 30. Foram gigantescas e foram durante a semana à tarde. Então, o problema não é de dia. O problema é do momento político. O problema é a razão pela qual a gente está levando as pessoas para a rua. A situação política mudou e eu não acho que seja um problema de domingo. Não é mesmo. Sabe? Até porque as pessoas estão na escola, você está na escola, você sai da escola, você vai de ônibus para a rua, isso pode ajudar, isso pode facilitar. É só olhar o primeiro semestre. Alguma vez, nem se pensou em domingo. Ou seja, então, a questão é, as pessoas estão na escola, é manifestação de estudantes, isso ajuda e vai seguir assim. Temos que entender que é um outro ritmo político. Não é a mesma coisa agora do que foi no primeiro semestre do ano passado, quando tinha um novo ministro da Educação que teve assim, que anunciou medidas que exigiam uma pronta resposta, que foi dada. Em defesa da educação, contra aqueles cortes que ele prometia fazer, uma situação absurda. Hoje nós estamos vivendo um ataque prolongado, que tem que ser confrontado, sim, mas não é pelo dia da semana. Isso, desculpa, sabe, eu também fiz muitos anos de movimento estudantil, nunca foi no dia da semana. E estudante, em especial, é mais fácil na semana, porque eles estão na escola e não é difícil você convencer estudantes a parar a escola e sair para a rua. O que nós estamos falando, Paulo, é da adesão dos demais. Os estudantes, claro que eles podem sair qualquer dia da semana, mas se eles querem adesão, como estavam pedindo adesão hoje, não é possível, porque as pessoas os trabalhadores estão nas fábricas, não havia greve geral. Os trabalhadores estavam trabalhando, estavam nos ônibus. Então, é isso que eu estou dizendo, só para esclarecer. Os estudantes podem ir qualquer dia, mas se os estudantes querem adesão das outras parcelas da sociedade que também querem protestar, que também estão insatisfeitos, que também não aceitam cortes na educação, não é o mais apropriado um dia útil quando as pessoas estão trabalhando. Você esteve nos protestos do primeiro semestre? Teve, não teve? Nenhum deles foi no domingo, foi? Todos os protestos do primeiro semestre foram dias da semana, terça-feira ou quarta-feira. Nesses dias, em dias da semana, tinha estudantes e tinha trabalhadores, famílias, professores, etc. Não é a questão dos dias da semana, não vamos criar agora que descobrimos que existe calendário. O problema não é esse. Não vamos fugir da verdadeira questão. Você quer parar? Você quer parar. Você quer levar outras pessoas? Você quer levar outras pessoas. Hoje não tinha nem muitos estudantes. Sabe? Então não é essa a questão. É uma retomada que está aí, está sendo colocada nessa situação. Não tinha assim, sabe? Alex, sabe? Você estava lá, você via que era quarta-feira, estava cheio de trabalhador, cheio de mãe que vai, cheio de famílias que vão. É disso que nós estamos falando. Isso não depende de domingo, sabe? Não vamos esconder. Tem outra situação política. Tem um acúmulo, vamos então, como a ser feito? Um acúmulo, né? E aí, olha, eu acho que tem muitas visões a respeito. Claro. Respeito à opinião do Paulo, ele tem a sua opinião, mas não é a única. Né? Há várias opiniões a respeito. Né? Adesão em dia útil, eu acho impossível. Mas teve no primeiro semestre, Alex.
Teve no primeiro semestre. Como é que você explica se acha Hoje impossível? teve? Não, no primeiro semestre deste Eu ano. estou falando de Não, hoje. mas então tu dá um problema. Bom, nós vamos falar da história daqui Vamos para seguir frente ou aqui? daqui para trás? Tá bom, então tá. Vamos lá, vamos seguir aqui nossa Tá bom, pauta. então tá bom. A gente, dentro dessa ideia das manifestações, o ministro Sérgio Moro convocou a Força de Segurança Nacional para fazer a repressão contra os estudantes e demais manifestantes que estivessem participando hoje. O Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria de Direitos Humanos, se manifestou sobre o assunto dizendo que o uso de tal força é ilegal, o que é uma praxe do Moro, né? Usar medidas ilegais para atender os interesses próprios ou daquilo que ele acha que é importante. Essa repressão tem marcado, como disse o Paulo, né, o clima aí em volta das manifestações. É um novo ambiente, né, Paulo? O país vive numa situação em que um governo que vem aumentando a sua escalada autoritária usa das forças repressivas justamente para tentar intimidar, né? Você viu isso lá na Paulista? Olha, hoje tinha, e não tinha no primeiro semestre, você tinha tropa de choque. Uma novidade. Já de pronto. Né? E já de pronto, já tentando ali chegar perto, ou seja, já tentando fazer ter uma outra postura. E nós temos, por parte do governo, o Moro falando de Força Nacional em Brasília, você tem lideranças do movimento popular presas, lideranças do movimento popular. Lideranças do movimento sem teto de São Paulo são presas. Prisão preventiva, sim, acabou. Ou seja, você tem o governo tendo uma outra postura, uma postura agressiva em relação aos movimentos sociais. Mais agressiva do que foi. Então, existe sim coisas que têm que ser encaradas, coisas que têm que ser debatidas. Essa questão do momento que a gente está vivendo, tem um artigo até no nosso site vai subir, não sei se já subiu, acredito que sim, do Alex, tratando sobre uma inauguração de uma escola que acontece amanhã, na Paraíba, em que a escola ganha o nome do presidente Jair Messias Bolsonaro. Tem uma lei que proíbe isso, né, Alex? Pois é. Não é nem ético, né? Deveria ser, qualquer governante deveria recusar uma homenagem como essa. Primeiro, porque é proibido por lei. Lei 6.454, de 24 de outubro de 1977, depois reescrita em 2013. Essa lei diz que é proibido dar nome de pessoas vivas a bem público ou que recebe parte de verbas federais, como é o caso do SESC. Essa mesma lei também diz que o governante não pode ter placas com o nome do governante, é a mesma lei. E também diz essa mesma lei que o responsável por esse ato pode ser punido com a perda do seu cargo. Eu não sei se o Bolsonaro pode ser enquadrado como responsável. Ele, não sei se ele pediu para ter o nome dele, quem pediu. Né? Eu me lembro que no tempo do Estado Novo, o DIP determinava, toda a cidade praticamente tinha uma rua Getúlio Vargas. Getúlio era vivo e nem existia essa lei, evidentemente, a lei de 1967. Então, Bolsonaro viola a lei abertamente, isso já é fato, é proibido. Uma lei da ditadura, que ele tanto admira e idolatra, é uma lei da ditadura. É proibido dar nome de pessoas vivas. Ele permite que se dê, pelo menos deu essa permissão, presidente Jair Messias Bolsonaro, e é uma escola militar. A primeira ele chama de escola militarizada, a primeira escola militarizada do governo Bolsonaro. Existe uma polêmica a respeito desse nome. Eu acho que o nome vai ser retirado. A inauguração está marcada para amanhã. É na cidade de Parnaíba, no Piauí. O governador Wellington Dias, que é do PT, vai junto com o Bolsonaro inaugurar. Há uma decisão de um juiz de hoje dizendo que sim, que pode dar o nome do presidente. Eu acho que não pode. Se não pode colocar nome de governante em placa, aquilo é uma propaganda. É uma evidente propaganda do presidente Bolsonaro. Isso é proibido. Quer dizer, tem a proibição porque é nome de pessoa viva e tem a proibição porque é uma propaganda para ele.
Isso contraria a impessoalidade do cargo, de todos, governadores, prefeitos, presidente da República. Então, ele está violando a lei. Não sei se poderá ser enquadrado, não é? No artigo 4º, no artigo 4º da Lei 6.454, que diz que o responsável por esse ato perde o cargo e a entidade perde a subvenção. Isso é o que diz a lei também. Eu acho que, preventivamente, esse nome será retirado amanhã. Tomara, né, Paulo? Olha, o que preocupa, além desse fato do nome, que é realmente grave, porque é proibido, é a lei de 1977, o governo Geisel, né, definiu isso. E pessoas vivas não podem, né, não pode dar nome de edifícios públicos. Isso é uma coisa sabida, né? Tem uma outra questão, que é a escola que está sendo inaugurada, que é as chamadas escolas cívico-militares. O colunista Jean de Freitas fez um bom artigo nesse domingo, falando do papel das escolas militares na construção do nazismo na Alemanha. E eles demonstram que as escolas militares foram usadas para recrutar a juventude para o nazismo. E que foi graças a essas escolas que o movimento nazista adquiriu uma consistência e uma força de mobilização que ele não possuía. Então, isso é muito importante quando a gente pensa no governo que está querendo construir escolas militares no Brasil. Com o argumento que quer fazer escolas para que a juventude possa copiar as escolas do Exército que existem hoje no Brasil, mas que claramente nós temos um governo que tem que faz um combate ideológico permanente. Ele não tem de maneira nenhuma uma postura de esclarecimento, de formação, tem uma postura de doutrinação, de luta ideológica, assim, a respeito de tudo, né? Quer dizer, ele não respeita direitos humanos, ele não respeita a pluralidade, a todo momento ele está tropeçando e violando a Constituição, e claramente as escolas têm esse caráter preocupante por esse aspecto, que é esse antecedente histórico colocado pelo Jean de Freitas, e é um governo que tem uma vocação de construir uma força autoritária para pressionar, para mobilizar um setor social contra a maioria da sociedade. E o que me deixa espantado também é o fato dessa escola ser construída pelo SESC. Para mim, escola militarizada ou militar tem que ser dentro do quartel, dentro de instalações militares. Quer dizer, dentro de uma instalação civil, é uma escola militar, não é? Para formar bolsonaristas, isso é claro. Não é? O viés ideológico e a obsessão ideológica e escatológica também desse governo é clara. Então, a intenção é fazer a lavagem cerebral, é formar bolsonaristas, sabe-se lá para que fim. Hitler usou para invadir a Europa, sabe-se lá para que fim. É a primeira, ele está prometendo inaugurar 106 escolas. Exatamente. Essa que é a questão. Nós sabemos até para que fim, né? O Alex apenas está sendo assim um pouco gentil, né? Nós sabemos que o fim do Bolsonaro é instalar um regime de força. Ele não é um democrata, ele não está procurando assim construir uma nação brasileira, ele está querendo construir uma força de apoio ao governo, apoio à sua ideologia. E para isso é muito fácil você conseguir usar verbas públicas, usar verbas do Senac e recrutar jovens e recrutar doutrinadores que vão fazer essa juventude. Enquanto ele estiver na presidência e dominar todos os escalões do Estado brasileiro, isso vai ser muito fácil. E sabe também o que eu me pergunto? Vocês se lembram que o Paulo Guedes já falou muitas vezes em acabar com o Sistema S, né? Será que o SESC, ao fazer isso, está querendo se defender preventivamente de um ataque do governo, tentando fazer uma média? É uma pergunta que eu me faço. Eu li aqui alguns comentários dos nossos internautas, já tem gente me cobrando, dizendo que eu estou ignorando o superchat, mas é que a gente tem que dividir aqui entre os comentários e as análises dos nossos queridos aqui. Queria agradecer a Mariemes Renegreiro, sempre muito gentil aqui conosco, obrigada pelo carinho. Rinaldo Jorge de Oliveira, boa noite, e diz ele, 30 mil em Porto Alegre, dispersando agora, foi show. Então, as manifestações ainda estão correndo, eu vi agora há pouco aqui no Twitter
uma imagem lá na UFRJ, se eu não estou enganada, nas escadarias ali. Então, as coisas ainda estão rolando. A Mara Suzana Dornelles mandou um superchat, e agradeço ela aqui sem mensagem. Em Florianópolis são importantes, ou seja, a gente vai ter um quadro, são manifestações em vários locais, não é preciso fazer nenhum balanço precipitado, porque tem em vários locais manifestações desiguais, em vários locais. Aqui em São Paulo foi desse jeito que a gente falou, havia até uma chuva, uma coisa assim. Agora, em outros locais, essa de Porto Alegre já parece um sucesso. Porque cada cidade tem um horário diferente. É outra... Tem um horário justamente porque os movimentos tentam articular de acordo com a movimentação da cidade, né? São Paulo se movimenta de um jeito, a Bahia se movimenta de outro. Não acontece tudo no mesmo horário. O horário de rush, às vezes, são diferentes em determinadas cidades. Jonas Júnior, Preta Ferreira, libertem-na. Lembra ele aqui, verdade, endosso aqui, assina embaixo. A Magna Gava manda um superchat aqui. Diz, Paula, aqui em Londrina e em muitas cidades foi sim pela manhã, da ponta aqui a Magda Gava. O Luiz Eustáquio, foi ele que questionou aqui, Dani, você vai ignorar meu superchat? Não, não vou ignorar, estava lendo aqui na sequência, e ele diz, não basta apenas anular os processos criminosos criados para afastar Lula das eleições. A punição de Moro e Dallagnol e quadrilheiros é imperiosa para restaurar a democracia. Concordo com o Eustáquio. A Mara Suzana Dornelles mandou outro superchat sem mensagem. Agradeço aqui pelo apoio, Mara. O Roberto Braga, parabéns aos estudantes e professores brasileiros. A Dora Rosa Cruz, também no superchat. O meu receio é que as coisas do hacker que foram entregues ao Supremo não sejam as mesmas do Glenn. O Moro é trapaceiro. Essa também é uma dúvida que a gente para, já que o Moro comanda a Polícia Federal, né, Paulo e Alex? Vocês querem comentar? Senão eu sigo aqui. Que coisas do Moro que foram entregues... Do hacker, as coisas do hacker. Não, o que foi apreendido pela Polícia Federal, né? Isso aí não tem como. Não chega Espero que não tenha, né, Paulo? A interferência do Moro. Isso foi um material apreendido pela Polícia Federal e que o STF vai ser capaz de perceber se houve algum... as coisas não são assim, então... Não é? Aí tem perícia, tem tudo isso, né? Espero. A Polícia Federal é que mandou esse material. Eu estou com os internados aqui, eu desconfio, hoje em dia eu desconfio de tudo. Eunice Ferreira, manda o superchat aqui dizendo, sou assinante e membro, não tenho benefícios do 247. Manda um e-mail para a gente, Eunice Ferreira, contato@brasil247.com.br para a gente averiguar direitinho o seu caso, tá bom? Já peço aqui, desculpa se houve algum problema, mas vamos averiguar. Manda um e-mail, contato@brasil247.com.br. O Sérgio Bernardi diz que é do SESC, né? Ele lembra aqui. O David Bueno, eu sou professor, fiz greve hoje. E como faria greve no domingo? Pergunta ele sobre isso. É verdade, a greve tem um sentido de ser justamente no dia de trabalho para fazer reforço aí à empresa. Ele é professor, ele não falou aqui de onde é. Manda depois qualquer coisa de onde tu és, né? Ana Helena Mendes Lustosa, no superchat, diz, Parnaíba é governada pelo Mão Santa, ex-senador. Diz a Ana Helena aqui no superchat, que a cidade, que a escola do SESC, né, Alex, está sendo inaugurada. Parnaíba, o estado é Piauí. Do Piauí. A Márcia Regina Fogaça, vocês têm notícias das manifestações? Ela pergunta no superchat. A gente estava comentando, Márcia, sobre justamente isso. Segundo informações aqui da CUT, deixa eu ver se eles atualizaram, foi atos em mais de 200 cidades e mobilizou aí milhares desde a manhã, né, com muitos estudantes, professores, e as manifestações estão se concentrando muito em cima das universidades públicas que sofrem aí com os cortes promovidos pelo governo de Jair Bolsonaro. Queria botar um assunto na roda aqui que o Paulo trouxe, que é a questão do Guedes, né? O Guedes deu umas declarações aí. De que a economia leva de 1 a 2 anos, né? Os brasileiros têm que esperar 1 a 2 anos para a economia melhorar. Antes era a reforma, né? Antes era esperar a reforma da Previdência, que depois da reforma da Previdência melhorar. Já está na cara que não vai melhorar. Está na cara que não vai melhorar. Porque uma pessoa que fala esperar daqui a 1 a 2 anos, você imagina uma pessoa que chega para você nessa casa e fala assim, você comprou um carro, eu te entrego daqui a 1 a 2 anos. O que é isso? Você mandou fazer um teste, eu te ficar pronto daqui a 1 a 2 anos. Quer dizer, de fato, está na cara que a situação... o milagre que eles prometiam, que era aprovou a Previdência, avançou a Previdência, colocou a Previdência, melhora tudo, não vai ocorrer. Não vai ocorrer e não há hipótese de que venha ocorrer. Eles estão agora com outras chantagens na linha de aprovar a reforma
a chamada, né, lei de liberdade econômica, que é uma nova reforma trabalhista, eles estão com tudo isso, é uma nova chantagem. Está ruim demais, para melhorar a gente precisa fazer novas concessões, né? Aquela velha história da cenoura na frente do burrinho. Né? Você vai pondo a cenoura, o burrinho vai andando e nada acontece, na hora que acontecer, cai no precipício. Né? É isso que o Bolsonaro está dizendo, que o Paulo Guedes está dizendo. Tem que esperar 1 ou 2 anos. É inaceitável. O Brasil está parado desde 2015, quando começou a política de sabotagem, do quanto pior, melhor, do PSDB, do Aécio Neves, contra o governo Dilma. Depois veio o golpe e a coisa piorou de vez. Em 2017 continuou do mesmo jeito. E agora, o Bolsonaro não consegue mais. Ele está numa política de destruição do pouco que nós tínhamos de um parque produtivo, destruição das poucas conquistas que protegiam os assalariados. Então nós estamos assim, perdendo empregos, quebrando empresas e deixando as pessoas na rua. É essa situação que nós estamos assim, que estamos vivendo assim hoje. Então, falar que vai ficar bom daqui a 1 ou 2 anos, daqui a 1 ou 2 anos vai estar na véspera da próxima eleição presidencial, certo? Daqui a 1 ou 2 anos será 2000 e nós estamos em 2019, daqui a 2 anos será 2021. Né? Ou seja, a eleição presidencial de 2022, ou seja, é outra coisa, uma outra situação. Ninguém sabe como o mundo vai estar. O mundo está entrando num momento ruim, de economia fraca, de poucos investimentos, de juros voltando a crescer, países se protegendo, portanto, comércio mais difícil. Não vai estar fácil. 1 ou 2 anos é porque é o seguinte, ele vendeu uma lorota agora. Como a lorota já não deu certo, as pessoas estão descobrindo, olha, gente, espera mais um pouco. Durante a campanha eleitoral, Bolsonaro teve a humildade, né, uns raros momentos de lampejos de humildade, que ele dizia que não entendia nada de economia, quem entendia era o Paulo Guedes. Mas nós estamos vendo que nem ele nem o Paulo Guedes entendem de economia, pelo menos a economia como nós entendemos, né? A economia que tira o país do buraco, que leva ao crescimento, aquelas coisas que a gente vê acontecer em outros países, né? Investimento, empregos, economia gerando novos investimentos, quer dizer, é isso que nós estamos vendo. E é impossível, num clima de instabilidade proporcionado pelo presidente da República, haver alguma promessa de crescimento. Porque da onde que vai vir? O governo não investe, tá certo? O governo tem o teto de gasto público, o governo fechou, né? Qual é o investidor? Quem são os investidores que vão confiar as suas fortunas num país dirigido por um presidente que é essa pessoa que está lá? Totalmente instável, trazendo conflitos a cada dia, mensagens de ódio, distribuindo um presidente mal educado, um presidente que brigou com a Europa, brigou com a China, brigou com os países árabes. Como é que se vai conseguir? O Brasil depende de exportações, como é que você vai exportar num clima desses? Então, um presidente com esse perfil, que é um provocador, que é um terrorista, que, aliás, é o perfil dele do Exército, é o perfil dele na Câmara dos Deputados durante 30 anos, ele foi um terrorista, foi um provocador. Esse é o perfil dele. Só que as pessoas achavam, essas pessoas que o elegeram, que ele mudaria na presidência. Quer dizer, foi um péssimo militar, foi um péssimo deputado, mas seria um bom presidente. Claro que não. Claro que não seria um bom presidente, não será e não é. E com um presidente com esse perfil, não há como o país crescer. Não há fórmula, não há mágica. Nenhuma reforma de previdência vai fazer o país crescer. Né? Ao contrário, não é? Ao contrário. Né? Diminui o dinheiro em circulação. Então não vai fazer crescer, não vai trazer nenhum emprego a reforma da Previdência. A reforma trabalhista só tirou emprego, não criou empregos formais. Então, a primeira coisa que precisa acontecer, isso é histórico, né? Um país não cresce num clima de instabilidade política. E esse clima de instabilidade política é gerado diariamente pelo presidente da República, seus filhos e seus ministros. Endossando esse caminho que o Alex colocou, vou ler aqui 2 reportagens que estão na capa do nosso site, no Brasil 247. Uma que trata sobre um jornal austríaco que diz: Brasil elegeu um idiota. E o outro é um comentário de um colunista da Bloomberg,
que diz que o Bolsonaro parece um presidente de filme, e também entra nessa questão da desqualificação, né? Presidente louco. Diz, Bolsonaro é o presidente louco de bananas, ironizou o colunista Noah Smith. Essa visão que se coloca no mundo também sobre o presidente, para nós não é nenhuma novidade, porque a gente já conhece ele há quase 30 anos, né? Mas é uma demonstração disso que o Alex estava falando, né, Alex? Dessa desqualificação que tem o presidente Jair Bolsonaro. Tem uma questão aí, porque o Jair Bolsonaro é efetivamente um presidente desqualificado. Ele que fala que é cocô dia sim, cocô dia não, é uma pessoa desqualificada. Não, basta isso, para mim não precisa de mais nada. Quando ele fala isso, cocô dia sim, cocô dia não, o que um presidente vai falar? É uma pessoa desqualificada. É uma pessoa que acredita em mitologias que não têm força na realidade. Ele acredita, ou dá muita força, faz muita força para que nos convencer que ele acredita, portanto, ele acredita. Por exemplo, que a ditadura não torturava. Ou, por exemplo, que o pai do Felipe Santa Cruz foi morto por companheiros da própria organização política. Ou, por exemplo, que um torturador, como o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, merece ser tratado como herói da pátria. Quer dizer, essa pessoa é tudo isso. Agora, não é por isso, ou não é só por isso, que essas questões, o Brasil está mal, a economia não anda e o país está afundando. É porque existe uma orientação política que combate os direitos dos trabalhadores. Existe uma orientação política para diminuir os direitos e aumentar o grau de exploração, para rebaixar o salário. Existe uma tentativa de transformar o Brasil, que era um país de renda média, com estado de bem-estar social típico de quem tem renda média, com potencial de distribuição, com potencial de melhoria, com potencial de favorecer os de baixo. Basta lembrar a lei do salário mínimo, basta lembrar a cláusula que fazia os reajustes das pensões dos aposentados serem pelos 80% mais altos, portanto, evitando quedas no final. Basta lembrar o Bolsa Família reforçado, os programas que existiram como o Minha Casa Minha Vida, para saber que havia isso. E o que o Bolsonaro está fazendo, e é por isso que ele é sustentado, é por isso que quando você pergunta para o grande empresariado, quando você olha para a imprensa fala mal do discurso ideológico do Bolsonaro, fala mal da sua defesa da tortura, mas dá apoio absoluto ao seu programa econômico, diz que é isso mesmo, e até pouco. Está ajudando o Bolsonaro a vender a lenda, que é uma lenda que muitas pessoas acreditam, que basta a Previdência e daí vai melhorar. Depois basta a lei de liberdade econômica e vai melhorar. Ou seja, existe sim uma imprensa que faz um coro com o Bolsonaro, não pode defender tudo que ele fala, percebe que isso aí não é compatível com o grau de civilização que o Brasil possui, mas lhe dá todo apoio. E é porque está contando com esse apoio que Bolsonaro hoje planeja, inclusive, disputar a reeleição, está indo para cima do Sérgio Moro, deixando o Sérgio Moro de lado, sabe? Porque ele está convicto de que isso pode ocorrer. Isso não vai ocorrer se depender da vontade da população, não vai ocorrer se a população tiver consciência do que está acontecendo e confrontar o que o Bolsonaro está fazendo com aquilo que ele discursa. Numa situação semelhante à que aconteceu na Argentina, onde não foi preciso nem 4 anos de Macri para a população lhe dar uma sova nas urnas. Bolsonaro, no dia quando o povo pudesse manifestar e tiver experimentado os venenos da sua política econômica, vai dar uma surra semelhante. Agora, é preciso, ele conta com essa imprensa, com essa mídia que apoia no ponto econômico, que no fundo, num país como o Brasil, nós sabemos que é o ponto fundamental. E é para isso que ele conta, e é por isso que ele está aí. Então, o Bolsonaro é isso mesmo, manda fazer cocô dia sim, dia não. É inacreditável isso. Eu juro, a primeira vez que eu li, eu não conseguia nem rir. E até agora eu não consegui rir, porque o presidente que fala de cocô desse jeito é o seguinte, ele não tem limites. Ele não tem limite algum. Então isso aí realmente é complicado. O sujeito que fala para o filho de um militante político que foi torturado e, quem sabe, incinerado pela repressão, quem sabe incinerado pela repressão, que não é tudo mentira, que ele não foi, vem aqui me te contar que eu te conto a verdade. Eu não tenho o menor respeito, assim, um pingo
mínimo de respeito pela dignidade humana. Então essa pessoa é de dar medo, é de dar preocupação, assim como grandes tiranos que nós conhecemos no século XX, que não precisamos nem nominar para vocês saberem do que eu estou falando. Agora, tudo isso tem uma razão econômica, tem uma causa econômica, e aí é no combate a isso que será possível enfrentar esse governo e derrotá-lo, assim como os argentinos fizeram, que derrotaram o Macri, não tão louco, embora sua política econômica fosse louca, igual, né? Dolarizar tarifas públicas, etc, etc. Não tão louco, nesse sentido ideológico, das convicções, etc, etc, né? Do caráter assim, retrógrado, de comportamentos e tudo isso, mas derrotou também porque confrontou e teve a possibilidade política de ver qual era o absurdo que ele estava jogando a sua vida, a vida das suas famílias e o futuro do país. O mundo civilizado está atuando nesse momento para ampliar os direitos humanos, para ampliar as garantias, para defender o clima, para defender o meio ambiente. E o Bolsonaro está remando no sentido contrário. Evidentemente que ele está afrontando o mundo. E entre o mundo e Bolsonaro, está claro quem é que vai perder essa parada. As obsessões dele não estão na pauta do mundo moderno, do mundo que é incrível. Porque você olha o noticiário internacional, o mundo está preocupado em salvar a Terra, em encontrar soluções. Aqui se discute se é melhor ditadura ou democracia. Será que ditadura é melhor? Quer dizer, a pauta do Brasil, será que, enquanto o mundo trabalha para defender as minorias, é que o Bolsonaro fala claramente que não, que as leis têm que ser para a maioria e não para a minoria. Então, ele contraria o andar da história. Ele é um reacionário, é um tirano, e todos que estão em volta dele são tiranos juntamente com ele, porque são todos iguais ao Bolsonaro. Hoje, por exemplo, a ministra Damares Alves anunciou que a cerimônia de entrega das certidões de óbito de Fernando Santa Cruz e outros presos políticos, com a certidão dizendo que foram mortos pela força do Estado, a cerimônia foi cancelada. Ela alegou falta de verba. Olha, ela disse, não, é melhor entregar o atestado de óbito logo, as famílias estão esperando muito tempo, para que esperar uma verba? Que verba? Uma cerimônia de entrega não é uma verba, uma cerimônia que vai ser registrada, é uma mesa e a pessoa entregando, ela cancelou a cerimônia para quê? Para que isso não apareça na imprensa. Mais uma afronta aos direitos humanos. Então, a imagem, tanto do Bolsonaro quanto a imagem do Brasil, porque o presidente é a cara do país, não é? A imagem do Brasil está na lama. Vou ler aqui os comentários do Superchat dos nossos internautas. Tem gente me cobrando já pelo tempo que a gente lê, né? Valéria Delegreve, ela me mandou uma mensagem, Dani, meu superchat sumiu, você ainda vai ler? Depois ela mandou um outro superchat. Mandei um superchat e aguardo que seja lido. Vou ler agora, Valéria. Já estava na fila desde o início aqui como primeira para fazer a leitura. Ela diz, acredito que nos falta criar um ritmo crescente nas manifestações. Talvez aprender com a luta das crianças pelo clima, que protestando todas as sextas-feiras foram dando dimensão global ao protesto. Vale a sugestão, acho que é bom a gente avaliar mesmo, né? É o momento que a gente tem que reavaliar toda aquela conduta que a gente tinha antes, que se adaptava a um cenário, hoje não mais, né? Vou ler aqui o Maurício Silva. Boa noite. Diz o ministro Sepúlveda da Pertence que a decisão que o STF deixou de tomar no passado agora ficou difícil e vergonhoso nos dias de hoje. Também concordo. Difícil e vergonhoso porque não tomou antes daquela decisão, né? Que devia ter tomado e respeitado a Constituição. Marcelo Calazans, já cortaram na carne, agora vão desossar para ver o que podem aproveitar do osso. Essa é a intenção, né? Falando aqui da questão do Guedes. Luiz Eustáquio Perúcio da Silva mandou um superchat dizendo: o país está tecnicamente em recessão. Era esta a promessa do Bolsonaro? Né? Não era, né? Acredito aqui que a mesa também concorda comigo. David Sampaio, cheguei em casa agora, marchamos da Candelária até a Petrobras. Foi muito proveitosa a marcha. Então tem bastante gente chegando para assistir. Boa noite. Feliz com os protestos. Né? Exato. A Zuleika Jorgensen, agradeço o carinho, obrigada. A Wanda Tailade. A economia feita com a reforma vai para cobrir a grana distribuída para os corruptos políticos que votaram na reforma. Restará o país pobre e analfabeto com grande mortalidade e escrava.
A Rita Santana, a única função da reforma desnecessária e criminosa é destruir o trabalhador. O Carlos Alberto Campos mandou um superchat dizendo 54 milhões de eleitores merecem Bolsonaro. Eu acho que não. Acho que tem muito engano aí e esses 54 milhões já estão se arrependendo. Já ir se arrependendo mudou o verbo, né? Já estão arrependidos aí de muita coisa que está rolando. A gente vai caminhando aqui para os finalmente. Queria agradecer a participação de todos. Daqui a pouco tem o William De Luca conversando com o deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais. Vai falar, claro, certamente sobre as manifestações, sobre o desencadear aí das pautas que estão no Congresso. Agradeço a todos. Amanhã a Gisele está de volta. Ninguém vai ficar me perguntando quando a Gisele volta, quando a Gisele volta. Eu agradeço novamente aqui o carinho de todos comigo. Esses dois aqui, que são figuras, fazem desse programa o sucesso que ele tem, né? É justamente essa discordância, às vezes, mas é a discordância por um caminho que seja convergente, né? Discordar para construir o caminho convergente. São opiniões e a gente tem que respeitar e seguir para a gente construir um caminho melhor. Obrigada a todos, fiquem com a gente por aí, tá bom? Beijo. Deixa eu fazer um outro agradecimento ao Jonas. Hoje, a gente pegou no pé lá, brigou com ele, tadinho, mas ele fez a transmissão certinha ontem para vocês, mas a gente aqui deu uma confusão e hoje ele foi super direitinho, todo mundo ficou tranquilo aqui. Obrigada, Jonas. Até mais, gente. Beijo. Tchau, meninos. Até mais. Obrigado, até amanhã. Oi, pessoal. Eu estou aqui para pedir a ajuda de todo mundo para a campanha de assinaturas solidárias do 247. Uma das maiores desgraças que podem acontecer a uma sociedade é a falta de vozes plurais. O pensamento único é um mal que tem que ser combatido por todo mundo que defende a democracia, que defende a tolerância, que defende o acesso à informação e o direito de difundir informação. O jornalismo é um serviço público indispensável para uma sociedade democrática. Aqui, como todo mundo sabe, a gente ouve opiniões, sabe de notícias que a gente não vai ter assistindo o noticiário da televisão das 8h30 da noite. Portanto, apoiar o 247 é uma maneira de conhecer opiniões que a gente pode estar de acordo com elas, pode discordar delas, mas que são indispensáveis para que cada um possa, sozinho, formar o seu juízo, para que, conhecendo as cabeças e as opiniões alheias, as mais diversas, a gente possa formar a nossa própria opinião. É isso aí. Valeu!